Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bom? Faz um certo tempo que eu não gravava vídeo, que a gente tem a correria da gente, mas eu queria nessa hora compartilhar com você uma palavra bastante conhecida, mas que com certeza vai falar ao nosso coração. E ela se encontra ali no livro de Efésios, capítulo de número 6, no verso de número 10 em diante. A Bíblia vai dizendo assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? É um texto bastante conhecido, irmãos, mas chamou bastante a minha atenção porque nós precisamos de oração. Precisamos desta armadura de Deus para conseguir resistir no dia mau, como diz essa palavra. Talvez na minha vida e na sua, como nós sabemos, as situações que nós enfrentamos são muitas. Há dificuldades, há problemas, há tristezas, há alegrias, há momentos bons, momentos ruins. Mas o apóstolo aqui nos instrui a em todo tempo buscar em oração, a em todo tempo se revestir e se fortalecer. E é interessante que o verso de número 10 começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Talvez você que está aí assistindo esse vídeo está sem forças nesse momento, está desesperado diante da situação que você tem enfrentado, está muitas vezes sem rumo, sem uma direção na sua vida. E eu queria te dizer que quando esse verso me diz para fortalecer no Senhor, significa que eu não posso de forma alguma entender que a força está na força do meu braço, está naquilo que eu posso fazer com a capacidade que Deus me deu, mas a minha força, ela precisa vir do céu, ela precisa vir do Senhor, e eu preciso aprender a confiar nesse Deus que é bom, num Deus zeloso, num Deus que guarda os seus filhos e tem amor especial por mim e por você. Nós precisamos buscar esse fortalecimento, queridos. Nós precisamos buscar ser revestidos de poder do alto sobre as nossas vidas. Porque hoje muito se fala em conhecimento, muito se fala em sabedoria, muito se fala em entendimento, mas pouco se fala em poder. E o Senhor nos pede aqui para que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do poder dele que há de emanar das nossas vidas para toda essa terra, aonde nós temos que ser sal, aonde nós precisamos ser luz. E a Bíblia diz no verso 11 que nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus para conseguir estar firmes contra as ciladas do inimigo. Quantas ciladas você já não enfrentou durante a sua caminhada? Quantos momentos difíceis e tristes do qual você quase parou, mas enfim conseguiu prosseguir porque você estava revestido dessa armadura de Deus. Você estava alimentado com esse pão do céu que vem sobre a sua vida, e então você conseguiu ir adiante. E por mais que o diabo estivesse preparando várias e várias ciladas sobre você, você se manteve de pé, porque o Senhor é quem te sustenta.
É o Senhor quem te mantém firme. E nós entendemos que esse revestimento precisa ser buscado todos os dias. Todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor que nos revista dessa armadura, para que quando nós enfrentarmos essa dificuldade, quando nós estivermos diante dessa situação, quando nós estivermos diante dessas ciladas, nós possamos prosseguir, porque estamos firmados nele, porque estamos firmados naquele que verdadeiramente nos chamou. E o verso continua dizendo, no número 12, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Na igreja onde eu congrego há um pastor que diz algo interessante, e eu queria compartilhar com você. Ele diz que muitas vezes nós encaramos a nossa vida e as nossas frustrações, nós encaramos o nosso inimigo muitas vezes como o toureiro e aquele pano vermelho. Se você já viu um toureiro trabalhando, ele segura um pano ali na sua lateral e com aquele pano ele fica de alguma forma fazendo com que o touro corra aonde ele quer. Porque para o touro o inimigo é aquele pano vermelho, e o touro faz de tudo para alcançar aquele pano, para destruir aquele pano, porque ele imagina naquele pano ter o seu inimigo. E esse pastor diz assim que o verdadeiro inimigo, exemplificando esse texto, o verdadeiro inimigo não é o pano vermelho, mas o toureiro que controla o pano vermelho. E o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós estamos lutando, nós estamos brigando, nós estamos nos esforçando para derrotar um inimigo que verdadeiramente não é o nosso inimigo. Talvez você está enfrentando com todas as suas forças o pano vermelho e o verdadeiro inimigo de nossas almas continua trabalhando, continua no controle, continua fazendo com que você se desgaste com aquilo que de forma alguma vai resolver o teu problema. E o Senhor me trouxe nessa tarde a dizer para você que você precisa entender realmente quem é o teu inimigo. Nós não lutamos contra a carne, contra sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Nós vivemos numa constante batalha contra Satanás. Enquanto você olha para o seu marido e pensa que ele é o teu inimigo, olha para o seu filho e pensa que ele é o seu inimigo, olha para a sua esposa e imagina que ela é o seu inimigo, ou aquela pessoa que te persegue no trabalho, ou aquela pessoa que te persegue na escola. Eu não sei qual é a situação, mas eu sei que enquanto você encontra nas pessoas o seu inimigo, eu tenho para te dizer que você está olhando para o pano vermelho e se esquecendo que há um toureiro no controle de trás. Nós precisamos lutar contra os principados, contra as potestades. E isso só vai acontecer quando eu e você entendermos que a nossa luta não está aqui na terra. A nossa luta não é algo contra algo palpável, contra algo que eu consiga segurar, mas a nossa luta real, a nossa luta verdadeira é contra o inimigo das nossas almas. E ela nós não combatemos com xingamentos, nós não combatemos muitas vezes com palavras ruins, nós não combatemos querendo sair por cima, nós combatemos nos prostrando diante de Deus e pedindo que Ele nos revista dessa armadura. Combatemos com oração, combatemos com consagração, combatemos com empenho, com leitura, com esforço, porque entendemos que o nosso inimigo não é o pano vermelho, mas sim aquele toureiro que está por trás de tudo. O teu inimigo é Satanás, o teu inimigo não é nada que você imagina ser hoje. E então nós aprendemos no verso 13 que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus para conseguir resistir no dia mau. O dia mau ele chega para mim, o dia mau ele vai chegar para você, o dia mau ele vai nos alcançar, mas a diferença não é se o dia mau vem ou não vem, a diferença é com quem você enfrentará o dia mau na sua vida. Quando nós estamos no Senhor, quando nós nos revestimos do Senhor, quando nós temos essa armadura sobre a nossa vida, ainda que o dia mau venha, nós confiamos naquele que nos chamou, naquele que deu a vida para que eu e você hoje tivéssemos a possibilidade de ter perdão, de recebermos um pouco dessa vida eterna sobre nós. E eu queria dizer para você que você é amado por Ele. Você é alguém que traz alegria ao coração dEle. E você precisa buscar incessantemente se revestir dessa armadura de Deus, porque quando o dia mau vier, você não vai pensar em desistir. Quando a dificuldade vier, você não vai pensar em parar, mas você vai prosseguir. Porque você entende que ainda que o seu inimigo se levante, ele se levanta para cair.
porque o nosso Deus é o Rei dos Reis, o nosso Deus é o Senhor dos Senhores, e Ele pode tirar você dessa situação. Apenas continue, persevere, se revista. Peça para que o Senhor derrame dessa armadura sobre a tua vida, para que você resista no dia mal, para que o dia mal não tenha poder de parar você. Aquilo que muitas vezes você pensou ser um ponto final na tua vida, Deus tem poder de transformar em uma vírgula e a partir dali continuar escrevendo a sua história. Creia nisso no nome de Jesus. O verso de número 14 diz: estando, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E eu tenho certeza que você já recebeu desses dardos. São setas que vêm contra a sua vida. São setas que vêm contra você, tentando fazer você parar, tentando fazer você desistir. E essas setas, o Senhor nos dá uma estratégia. Nós só conseguimos, de alguma forma, ir contra elas, usando um escudo chamado fé. Quando as pessoas caluniarem você, quando as pessoas disserem coisas ruins contra você, responda com fé. A Bíblia não diz para nós entrarmos em conflito, mas responder com fé. Porque quando nós respondemos com a nossa fé, ainda que o inimigo se levante, mais uma vez eu digo, ele se levanta para cair, porque nós respondemos não conforme o mundo responde, nós respondemos com fé. Nós respondemos e oferecemos aquilo que temos dentro de nós. E se você é um homem, se você é uma mulher de fé, eu tenho certeza que quando o inimigo se levantar na sua vida, você vai responder com fé. Quando as acusações vierem, quando as calúnias vierem, quando as pessoas disserem inúmeras coisas ao seu respeito, você responderá não na mesma altura, não com a mesma voz, mas você responderá com fé. Porque é esse escudo que o Senhor nos preparou. É o escudo da fé que nós precisamos tomar para enfrentar esses dardos inflamados do inimigo contra nós. E eu tenho certeza que você, de alguma forma, vai responder com fé, contra toda acusação. Porque a Bíblia diz assim que não há nenhuma acusação contra os que estão em Cristo Jesus. E se você em seu coração tem convicção de estar firmado nele, ainda que o inimigo se levante, ainda que as acusações venham, ele sabe quem você é. Ele conhece você em intimidade. Aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, um preço que ninguém vê você pagando, uma oração que ninguém vê você fazendo, um jejum, uma consagração que ninguém vê você realizando, Ele vê. E é por isso que quando Ele nos ensinou a orar, Ele disse: entra no quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto. E aquele Pai que está ali em secreto vê e vai ouvir a tua oração. Então eu queria dizer para você, não se importe com os dardos, não se importe com as setas, prossiga e tenha o escudo da fé à frente para que você consiga, a cada dia mais, estar no lugar que Deus preparou para que eu e você estivéssemos, fazendo a vontade que Ele e você tem para nós, que é uma vontade boa, que é uma vontade perfeita e agradável, no nome de Jesus. E a Bíblia diz também, no verso de número 18, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O Senhor Jesus está falando ao nosso coração através dessa palavra que não há um momento específico para orar. Muitas vezes nós queremos orar, nós queremos falar com Deus em momentos específicos, e o Senhor Jesus está falando ao nosso coração que nós precisamos em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, perseverar orando, perseverar clamando, perseverar buscando, perseverar invocando o nome do Senhor, porque quando nós oramos, nós geramos em nós e com a presença de Deus intimidade. Nós precisamos dessa intimidade. O Senhor Jesus quer se relacionar com você, Ele quer ouvir a tua voz, não só ao lado da sua cama quando você dorme, não só quando você acorda agradecendo por mais um dia de vida, mas em todo o tempo, com perseverança, em orações e súplicas e vigiando nisso. Nós precisamos todos os dias manter um relacionamento com Deus, um relacionamento real, onde nós somos sinceros, onde nós contamos as nossas mazelas, onde nós abrimos o nosso coração, onde nós damos liberdade e o Espírito fala.
E eu queria dizer para você que o Senhor fala ao meu coração nessa tarde que você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus. Eu não sei o que te afastou. Eu não sei se foram ciladas do inimigo. Eu não sei se foram dardos. Eu não sei se você olhou muito tempo para o pano vermelho. Mas eu convido você, nesta hora, você que vai assistir esse vídeo, a ter um encontro real com Deus. Você não precisa estar num grande ministério, você não precisa ir a um apelo, você precisa simplesmente ter a convicção no seu coração: Senhor, a partir de hoje eu quero orar, eu quero me consagrar, eu quero me libertar, eu quero aprender a responder com fé e não com aquilo que muitas vezes o inimigo tem colocado no meu coração para fazer. Eu convido você a fazer isso nessa hora. Quando terminar de assistir esse vídeo, entra no teu quarto e diga com sinceridade: Deus, eu quero viver um relacionamento real com o Senhor. Eu quero aprender, ó Pai, a responder com fé. Eu tenho certeza que a partir daquele momento em que você tiver essa atitude, que você tomar essa atitude, que você resolver se levantar e enfrentar a tua vida, Deus estará contigo de mãos dadas e vai fazer com que você vá muito além do que você pensou ser possível chegar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa, no nome de Jesus, desfrutar dessa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe no nome de Jesus e até o próximo vídeo.